A paz do Senhor a todos os irmãos. Nós louvamos a Deus por mais esta oportunidade de nós estarmos reunindo assim, desse jeito. Nós aqui na igreja, a igreja está vazia e você aí na sua casa. Mas nós mesmo assim agradecemos o Senhor por esse privilégio, porque nós vamos fazer deste momento um momento de culto, um momento de adoração, um momento de louvor. Então fecha os teus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te louvar, queremos te agradecer e queremos te glorificar pela oportunidade, meu Deus, de mais uma vez estarmos reunindo a tua igreja para podermos, Pai, exaltar o teu nome e cantar, meu Deus, estes louvores que partem de um coração sincero, de um coração desejoso de glorificá-lo e de exaltá-lo, porque sabemos que todo bem procede do Senhor. E nós, meu Deus, temos consciência desses dias difíceis que nós estamos, meu Deus, vivendo, e sabemos, meu Deus, que todas as coisas o Senhor tem cuidado para que nós possamos ser, meu Deus, abençoados. O Senhor tem guardado o nosso caminho, tem trazido livramento para as nossas vidas e, portanto, meu Deus, só nos resta te exaltar, só nos resta te glorificar, porque nós reconhecemos, meu Deus, que o fato de estarmos, meu Pai, ainda de pé, é por causa do Senhor nas nossas vidas. Então, estes louvores, Senhor, não é simplesmente, meu Deus, um ato do nosso culto, mas é parte de um coração sincero, de um coração verdadeiro, que se aproxima nesta hora para te adorar e para te glorificar, Senhor. E também, meu Deus, nós te pedimos para que neste instante o Senhor possa despertar todos os irmãos, para que juntos, meu Deus, nós possamos então, Pai, reunidos diante da Tua presença, que cada lar, meu Deus, possa estar preparado nesta hora, para que a gente possa realizar o culto, assim como nós realizamos aqui, meu Deus, em reverência, em santidade, e que, ó Deus, cada lar, Pai, possa receber agora a presença do Teu Espírito Santo, fazendo, meu Deus, com que nossas vidas estejam entrelaçadas nesta hora, na mesma fé, no mesmo Espírito, debaixo do poder do único e verdadeiro Deus. Assim, ó Pai, nós oramos, nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, agora e para todos sempre. Amém. Vamos juntos louvar o Senhor com este hino de adoração. Tristezas, não mais temor.
louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem. Graças a Deus. Que bom é louvarmos ao Senhor. Eu gostaria de dizer a todos os irmãos, para que os irmãos possam estar em oração, buscando aí a paz no coração, para que a gente possa continuar superando aí essa distância. Na verdade, para nós não está sendo nenhum distanciamento. Para nós está sendo mais que um isolamento. Nós estamos isolados há muito tempo, e isso provoca nos nossos corações o sentimento da saudade e o desejo de estarmos novamente próximos, juntos. Mas eu tenho certeza que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, nos confortará e nos dará toda a força necessária para que a gente possa sobressair a todo esse tempo com vigor e na força da nossa fé. Porque é para isto que a palavra de Deus nos tem preparado, para que nós possamos ser mais resistentes do que todos, para que nós possamos suportar mais do que todos. E vai ser assim, nós vamos sobreviver a todas essas dificuldades, glorificando o nome do Senhor. Vamos orar para que o Senhor possa falar aos nossos corações. Eu preciso da palavra do Senhor e eu sei que você precisa também dela. Vamos orar, falar com Deus. Senhor, graças nós te damos por este momento, meu Deus, de estarmos nos preparando para participarmos aqui, meu Deus, desse banquete espiritual. Porque a tua palavra, meu Deus, ela alimenta, meu Pai, a nossa alma. Ela, ó Pai, ela sacia a necessidade de todo aquele, meu Deus, que espera no Senhor, Pai. Porque nós sabemos, meu Deus, que há, meu Senhor, uma fome espiritual. Há um desejo, meu Deus, espiritual. E eu te peço para que nesta hora os teus filhos, meu Deus, possam ser alcançados, meu Pai, e abençoados. Que a tua palavra venha consolar os corações, venha fortalecer a fé e venha, meu Deus, dar ânimo e encorajamento para que os teus filhos possam prosseguir, meu Deus,
confiantes, meu Pai, na expectativa das coisas certas, das coisas, meu Deus, das quais a Tua igreja sempre foi ensinada a aguardar, Senhor. E nós te pedimos para que, ó Pai, nesta noite, o Senhor então possa trazer aos nossos corações uma palavra que seja viva e que seja poderosa, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos, Pai. Assim, ó Pai, nós também te agradecemos agora e para sempre. Amém. E graças a Deus. Eu gostaria nesta noite de compartilhar com os irmãos uma palavra que está escrita no livro do profeta Malaquias, no capítulo de número 4, a partir do versículo 1. Os irmãos poderão abrir aí as suas Bíblias, e esta palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações nesta noite, eu espero que ela venha nos dar uma direção, que ela venha nos ensinar um caminho seguro, um caminho que possa nos dar a vitória. Capítulo de número 4 de Malaquias, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: porque eis que aquele dia vem, ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz e nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. E saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que farei, diz o Senhor dos exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, a qual são os estatutos e juízos. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Muito bem. Meus irmãos, nós estamos vivendo aí uma crise sendo acrescentada a outra crise. E eu sei que existe aquela expectativa dentro de nós a respeito das coisas que haverão de acontecer. E nós temos diversas perguntas a respeito de cada dia que se inicia. Como será este dia? Como será o dia de amanhã? Nós estamos vendo que essa crise na saúde, ela se estende a uma crise humanitária, ela se estende a uma crise política, ela se estende a uma crise social, a uma crise financeira, e nós poderíamos listar aqui diversas crises que estão se somando e atingindo não somente um país, um grupo de pessoas, mas toda a terra. E é claro que tudo isto tem um propósito, tudo isto serve, claro, para que as pessoas possam estar sendo conduzidas para a verdadeira motivação do Senhor nas nossas vidas. E a palavra de Deus é o único instrumento que pode nos ajudar nesta hora, para que a gente possa andar pelo caminho certo e fazer as escolhas certas. Não adianta a gente ficar tentando imaginar como vai ser o dia de amanhã. Ninguém sabe. Ninguém neste mundo tem essa resposta. Nós não sabemos quando nós voltaremos.
nós não sabemos quando que essa pandemia vai ser controlada, nós não sabemos se nós vamos ter uma vacina, nós não sabemos se nós vamos retornar às nossas atividades. Veja quantas expectativas já houveram com relação a isso. Nós já tivemos algumas datas que foram prorrogadas. E é claro que existia uma grande expectativa de que as coisas corressem conforme as estatísticas. Mas as estatísticas, elas furam, né? Os pensamentos acabam sendo mudados, e porque não existe justamente ninguém que tenha o controle, que tenha nas mãos a direção e a firmeza para poder entregar uma palavra que seja precisa. Mas nós temos a palavra de Deus, e a palavra de Deus nos ensina que existe alguma coisa que pode ser colocada no nosso coração como objetivo. E ao invés de nós ficarmos pensando no que vai acontecer amanhã, ao invés de nós ficarmos tentando procurar nos amigos, ou quem sabe nos parentes, ou até mesmo através do noticiário da televisão, o que vai acontecer amanhã, seria muito mais fácil se nós, através da palavra, pudéssemos receber de Deus a certeza das coisas que acontecerão amanhã. Então, esse texto que nós lemos, ele fala a respeito de um dia que nós não sabemos quando acontecerá. Se vai ser amanhã ou se vai ser depois de amanhã, mas a palavra de Deus fala a respeito de um dia que vai acontecer, que nós vamos experimentar, nós vamos passar por este dia. E este dia não vai ser a experiência somente para uma pessoa, mas ele vai ser uma experiência para todas as pessoas. Será um dia comum para todos os seres humanos. E a Bíblia chama esse dia como o grande dia do Senhor. É justamente esse dia que o mundo inteiro já faz uma propaganda a respeito dele. Antigamente, o mundo falava a respeito do fim. As pessoas falavam: olha, será que é o fim do mundo? Acontecia algum sinal, um cometa, ou quem sabe um terremoto, ou quem sabe algum fato inédito, as pessoas logo paravam para pensar e falar: será que é o fim do mundo? Mas veja que esse tipo de conversa foi já mudado através da pregação da palavra de Deus. A igreja tem pregado, e a palavra de Deus, ela tem alcançado as pessoas, e as pessoas hoje, elas sabem que o mundo não vai acabar assim, mas as pessoas, elas também sabem que todos esses acontecimentos nos levam à volta de Jesus. Então, quando nós encontramos alguém, as pessoas, elas falam a respeito da volta de Jesus. O mundo reconhece que esses acontecimentos, eles declinam para este pensamento a respeito da volta do Senhor, porque são sinais, e são coisas que cooperam para que os sinais possam acontecer. É claro que essa pandemia, ela vai mudar toda a humanidade, vai mudar os costumes, vai mudar muita regra, vai mudar a maneira das pessoas viverem, trabalhar, diversos conceitos vão ser transformados. E tudo isso cooperará para a chegada deste grande dia, o dia do Senhor. E é necessário que você saiba sobre ele, porque assim como ele virá para a minha vida, ele também vai acontecer na sua vida. No mesmo instante em que eu estiver experimentando esse grande dia do Senhor, você também vai estar experimentando este grande dia do Senhor. Então, o importante é nós estarmos preparados. Ao invés de nós ficarmos aí preocupados com aquilo que nós vamos comer, com aquilo que nós vamos vestir, quando que nós vamos voltar a trabalhar, Deus vai cuidar de nós, Deus vai abençoar cada um dos seus servos. Mas a palavra fala que o mais importante é nós nos preocuparmos então com as coisas que são certas,
com aquilo que a palavra nos revela que vai acontecer, que não vai falhar. Veja que já naquela época do profeta Malaquias, diversas perguntas estavam sendo feitas a Deus, porque os dias lá eram muito difíceis. Eles estavam passando também por muitas privações e por muitas provações. E diante de 7 perguntas que eles fizeram ao Senhor para tentar entender aquele momento, então Deus respondeu para eles desta maneira, que não era necessário e também não tinha muita relevância responder as perguntas das quais eles tanto questionavam, mas a verdadeira motivação pela qual eles deveriam se inflamar era com relação ao dia do Senhor, porque todas aquelas coisas estavam acontecendo, preparando o povo para o conhecimento das coisas de Deus. Quem sabe estas coisas que nós estamos vivendo vai servir para que muitas pessoas venham conhecer os planos de Deus, a palavra de Deus. Quem sabe muitas pessoas que nunca tiveram nos seus ideais, o pensamento da existência de Deus, ou quem sabe da busca a Deus, nesta hora está convertendo os seus corações a Deus. Então, assim como naquele tempo, Deus está falando para nós hoje, que o mais importante, ao invés de nós enchermos a nossa cabeça de insegurança e de preocupações, que a gente então possa se voltar para as coisas que são certas, para as coisas que não falharão, mas com certeza acontecerão. E a Bíblia fala que este dia, ele vai acontecer. E ele se aproxima cada vez mais das nossas vidas. Então diz assim o texto, porque eis que aquele dia vem. Então veja que ele virá, esse dia virá, o grande dia do Senhor. E o primeiro ponto que eu quero destacar é a forma que esse dia vem para aqueles que não estão preparados. Porque é assim que o profeta Malaquias, ele inicia, falando para aqueles que não estavam preocupados com este dia, ou que talvez nem conhecesse a existência deste dia. Talvez você está ouvindo esta palavra e você não saiba da existência deste dia, mas hoje você vai tomar conhecimento dele. E o fato de você tomar conhecimento não é só para que você adquira sabedoria, não, mas é pelo fato de você ter a oportunidade de mudar o que for necessário para que você possa chegar bem neste dia. Olha o versículo 1, diz assim: porque eis que aquele dia vem, ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz e nem ramos. Então veja que a palavra de Deus está dizendo aqui, que existe um grupo de pessoas, que este grande dia do Senhor não será um dia bem-vindo, porque não será um dia de alegria, não será um dia de vitória. Muito pelo contrário, será um dia difícil. E eu quero te dizer que em todo o mundo, eu gostaria que você corrigisse esse pensamento que pode existir aí dentro do seu coração. Talvez você faça uma separação entre etnias, entre classes sociais, entre grandes e pequenos, importantes e insignificantes. Mas a Bíblia fala que só existe 2 grupos neste mundo. Existe o grupo daqueles que serão salvos e existe o grupo daqueles que estarão perdidos, que não alcançarão a salvação. Então o profeta Malaquias, ele está justamente dizendo que esse grande dia, veja, grande dia, o que nos leva a pensar? Que vai ser um dia importante,
que vai ser um dia precioso, mas esse grande dia pegará muitas pessoas de surpresas. Aqueles que não estavam preparados, aqueles que não estavam aguardando com eficaz este dia. E a Bíblia fala que estas pessoas, elas desaparecerão como a palha desaparece diante do fogo. Serão exterminados, a sua história será destruída. Então hoje, talvez você pense que os ímpios, os que vivem de uma maneira desonesta, os que vivem de uma maneira incorreta, talvez sejam privilegiados, talvez dão mais certo nessa estrutura que existe no mundo, né? E muitas pessoas até falam, né, que às vezes Deus não toma nenhuma atitude com relação a esse tipo de comportamento, a esse tipo de vida. E existe às vezes até um certo conceito de ira, né, no coração, porque às vezes o ímpio ele vai bem, o ímpio ele é bem sucedido, enquanto a gente gostaria que ele tropeçasse, que ele falhasse e que as coisas dele não dessem certo. Mas, muito embora às vezes isso aconteça no mundo, mas eu quero dizer para você que vai existir um dia em que a impiedade ela não terá proveito. A impiedade, ela não levará ao sucesso, muito pelo contrário. Este dia do Senhor, para estes, será como um dia de um fogo que extermina, de um fogo que queima, de um fogo que destrói. Quem será que a palavra de Deus considera como estes que vivem de uma maneira ímpia, como está escrito aqui nesse texto, que todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão destruídos neste dia do Senhor. Se você voltar um pouquinho à palavra de Deus, no mesmo livro do profeta Malaquias, no capítulo de número 3, porque a própria Bíblia, ela vai nos revelar como que são os estilos de vida que, segundo a palavra do Senhor, não está de acordo com aquilo que Deus tem nos ensinado, que não agrada o coração de Deus. Então no capítulo 3, e aí no versículo de número 5, fala assim: chegar-me-ei a vós para juízo. Então veja que o grande dia do Senhor para estas pessoas não será para livramento, não será um dia de misericórdia, não será um dia de salvação, mas será um dia de juízo. E serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o jornaleiro e pervertem o direito da viúva e do órfão e do estrangeiro, e não temem ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos. Ainda, se você abrir a palavra de Deus, em 1 Coríntios, no capítulo de número 6, e no versículo de número 9, fala assim: não sabeis que os injustos... Então veja que a Bíblia está dizendo aqui a respeito daqueles que vivem injustamente diante de Deus, daqueles que vivem impiamente diante de Deus. Não é um julgamento de homem, não é um julgamento somente da igreja, mas isto é um julgamento da própria palavra de Deus. Então fala assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Então veja que este dia, o grande dia do Senhor, para estas pessoas será um dia de fogo exterminador. Então, quem são essas pessoas? Então o versículo de número 10 fala assim: não erreis, porque nem os devassos, nem os idólatras,
nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, estas serão as pessoas despreparadas para este dia. Estas serão as pessoas que receberão este fogo como uma fornalha que extermina. Mas a palavra também lá de Malaquias fala que, ao contrário disto, este dia difícil e de destruição para os ímpios será recebido de uma forma bem diferente para aqueles que vivem no Senhor. Então o versículo de número 2 fala assim: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. Então veja que o mesmo dia para os ímpios será como fogo que extermina, mas para aqueles que temem o Senhor será como fogo purificador, como fogo que purifica a prata. Veja que o mesmo fogo que extermina a palha, o mesmo fogo que queima a madeira, é o mesmo fogo que purifica a prata, é o mesmo fogo que purifica o ouro. Então a Bíblia ela coloca, por exemplo, aqueles que temem ao Senhor, ela dá o simbolismo como a prata e como o ouro. Então este dia de fogo, ele purificará, ele melhorará aqueles que esperam e que temem ao Senhor. Então vai ser um dia muito importante para aqueles que hoje pagam o preço de viver uma vida em conformidade com a palavra do Senhor. Aqueles que muitas vezes são perseguidos por causa da palavra do Senhor, são humilhados por causa da palavra do Senhor, são diferenciados por causa da palavra do Senhor. E é nisto que nós devemos focar, irmão. Não adianta a gente ficar na expectativa de se amanhã haverá uma nova crise, se amanhã haverá uma saída. Não, Deus quer que a gente foque nas coisas que são realidades, não nas coisas que são subjetivas. Então, existe uma expectativa de que amanhã seja assim ou de que amanhã seja assado, mas também, conforme a palavra de Deus, existe uma certeza com relação a esses acontecimentos de Deus. E por que eu vou dedicar a minha vida a especulações se eu posso dedicar a minha vida a uma certeza? Então, dedique a sua vida às certezas de Deus. E uma grande certeza de Deus é a volta do Senhor Jesus, que a igreja sempre pregou e que hoje o mundo inteiro fala a respeito desse acontecimento. Esse dia será um grande dia para os que esperam, um grande dia para aqueles que semearam com lágrimas, conforme está escrito na palavra: os que semeiam com lágrimas, com júbilo ceifarão. Então diz a Bíblia que para os que temem o Senhor, esse dia chegará com boa notícia, será o dia de salvação, será um dia em que a igreja do Senhor Jesus será abençoada com a maior das profecias da palavra de Deus. Nós seremos arrebatados, nós seremos tirados de toda esta aflição. Por isso será o grande dia do Senhor, o dia do livramento. Esse dia, ele não existe para a destruição dos ímpios, não. Ele existe para a salvação dos que temem ao Senhor. A vontade de Deus não é destruir os desobedientes, não. A vontade de Deus é que os desobedientes
possam se converter e possam então obedecer. Mas como que vão se converter se eles não conhecem a palavra, se eles não conhecem os verdadeiros planos de Deus? Por isso que a Bíblia, quando ela classifica aqueles que haverão de ser destruídos, aqueles que receberão esse dia como fogo exterminador, a Bíblia não está aqui relacionando para tecer uma crítica ou para que você se sinta perseguido, humilhado. Não, é para que você possa se converter. Se por um acaso você faz parte de uma dessas qualidades de vida, se você por um acaso participa de uma dessas atividades das quais a Bíblia fala que este dia será como fogo destruidor, esse é o momento de você repensar, esse é o momento de você ouvir a palavra de Deus, e esse é o momento de você fazer como muitos, se converter ao Senhor, para que ao invés desse dia ser um dia de tristeza, um dia de dor, para que este dia venha a ser um dia de alegria, para que este dia venha a ser como o dia em que nascerá o verdadeiro sol da justiça na sua vida, o dia da sua salvação, o dia da sua libertação. Olha o que diz o versículo 3, que neste dia, os que temem ao Senhor, que receberão o Senhor como sol da justiça, pisarão os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés. Naquele dia que farei, diz o Senhor dos exércitos. Você sabe que os que temem ao Senhor hoje passam por verdadeiras aflições. Muitas vezes são pessoas que passam por muitas perseguições. Muitas vezes aqueles que servem ao Senhor passam por muita humilhação. E a igreja, ela tem vivido essa história. A igreja tem experimentado em muitas vezes esta característica. E nós temos nos fortalecido em Deus. Mas eu quero te dizer que nem sempre as coisas serão assim, mas a Bíblia fala que naquele dia as coisas elas vão mudar, porque naquele dia os que temem ao Senhor receberão o seu verdadeiro valor. Se fará a justiça de Deus, quando hoje a justiça do mundo ela favorece o erro, porque o erro é o certo no mundo, mas a Bíblia fala que existe o certo de Deus, e Deus vai fazer prevalecer. Lá em 1 Coríntios, no mesmo capítulo 6, que nós fizemos a leitura agora há pouco, no versículo de número 2, fala assim: não sabeis vós que os santos, sim, esses mesmos que hoje são humilhados, esses mesmos que hoje são perseguidos por causa da palavra de Deus, diz aí o texto: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Então é por isso que nesta hora a igreja, ela não deve se deixar levar pelos julgamentos que existem nesse mundo, mas a igreja, ela deve ter os seus próprios julgamentos, ela deve ter os seus próprios caminhos, ela deve ter os seus próprios preceitos, e nós vamos encontrar isto na palavra de Deus. Nós não podemos viver com a mesma expectativa que vive o mundo. Nós precisamos viver na expectativa que o Espírito Santo desperta nos nossos corações. Não adianta nós termos as mesmas ansiedades que o mundo tem, não adianta nós recebermos as mesmas enfermidades que o mundo recebe. Nesses dias de isolamento, as pessoas estão adoecendo psicologicamente, emocionalmente. Por quê? Porque elas não têm um verdadeiro caminho, porque elas não sabem
a respeito do dia de amanhã, mas nós podemos fazer esses pequenos julgamentos, porque afinal de contas, a igreja, ela é possuidora da palavra do Senhor, da palavra de Deus. Então naquele dia, veja que as coisas, elas inverterão. Naquele dia, os que temem ao Senhor serão glorificados, mas os ímpios serão, infelizmente, exterminados. O que você espera? O que você deseja? Será que este não é um momento de você fazer uma reflexão e quem sabe mudar o seu caminho? Porque eu não sei o que vai acontecer amanhã a respeito de todas estas crises que o mundo vive, mas uma coisa eu sei a respeito de amanhã, que este dia vem ardendo como fogo, e aí depende como eu vou estar e como você vai estar. Se nós estivermos no caminho errado, nós vamos receber este dia com o fogo destruidor. Mas se nós estivermos na obediência da palavra de Deus, então este fogo será o fogo purificador. E é isto que Deus deseja. Para isto foi revelada a palavra do Senhor, para que nós possamos transformar os nossos caminhos, para que nós possamos rever os nossos conceitos e nos dobrar e nos prostrar diante da grandeza e do poder de Deus. Veja que para isto o Senhor então ele usa o profeta Malaquias para poder direcionar os que estavam perdidos, para poder trazer uma revelação para aqueles que não tinham nenhum pensamento a respeito do que fazer. Quem sabe você esteja perdido, quem sabe você não saiba mais o que fazer da sua vida, mas eu gostaria muito que você ouvisse esta palavra e que você abrisse o seu coração para ela. Então a Bíblia, ela fala assim no versículo 4: lembrai-vos da lei de Moisés. O profeta Malaquias disse assim: olha, não é para que o ímpio se sinta de qualquer maneira ameaçado, não é para que o ímpio se sinta de alguma maneira enfervescido, irado, né? Como muitas vezes a gente prega a palavra e a pessoa, ela fica irada, ela fica enfervecida. Não é para isto que nós pregamos a palavra de Deus. Nós pregamos a palavra de Deus para que as pessoas possam conhecer a palavra de Deus, porque tudo nesse mundo passa, as estatísticas passam, as coisas passam, o tempo passa, mas a palavra de Deus não passa. A palavra de Deus permanece para sempre, e é para isto que ela nos foi revelada. Então ele diz assim no versículo de número 4: lembrai-vos, nem tudo está perdido, não entrega os pontos, não joga a toalha, né? Este é o momento da sua vida, este é o momento de você dar uma viravolta em todas as coisas. Este é o momento de você se voltar para Deus. Se você está perdido, se a sua vida não tem mais sentido, para Deus ela é importante. Para Deus você é importante. E se você entregar a sua vida, se você entregar os teus caminhos ao Senhor, Ele te abençoará e Ele te conduzirá seguro. E este dia que com certeza vem, nascerá sobre a sua vida como o dia em que nascerá o sol da justiça. Aleluia! Então, o versículo de número 4 fala assim: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe, para todo Israel, a qual são os estatutos e juízos. Nós sabemos que a lei não salva, porque foi assim no Velho Testamento. Se a lei salvasse, então Deus não precisava ter enviado o seu Filho
Jesus Cristo, porque está escrito na palavra que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a salvação está em Jesus Cristo. Mas muito embora a lei não salve, mas a Bíblia nos ensina que a lei nos leva a Cristo, porque a única maneira da pessoa chegar a Cristo é ela mudar o seu caminho, é ela de uma maneira muitas vezes até obrigatória. Não é uma questão de gosto, não é uma questão de esforço, não, às vezes a pessoa ela tem que se obrigar a mudar, ela tem que se transformar através de algumas situações a nível pessoal, abrir mão de alguns costumes, deixar de lado algumas práticas, se esforçando em buscar o Senhor, porque é assim que está escrito na palavra: esforça-te e eu te ajudarei. Então faça a tua parte, se esforça, porque a lei nos leva a Cristo. Então, se você se esforça, quando você então encontrar o Senhor então te libertará da lei, e você passará a viver então na graça. É assim que funciona. Quando nós encontramos a Cristo, então nós passamos a viver a graça de Deus na nossa vida, e nós não fazemos mais as coisas por obrigação, por regra ou por lei, mas nós passamos a fazer pela graça de Jesus que opera em nós. Então, o profeta Malaquias é levado por Deus a despertar o povo desta maneira: lembrai-vos da lei de Moisés. Lembre-se da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela pode te instruir. A palavra de Deus é a única que pode te corrigir. A palavra de Deus é a única que pode transformar a sua vida. Lembra-se da lei de Moisés, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, a qual são os estatutos e são os juízos. E a Bíblia fala que, além de nós nos lembrarmos da palavra de Deus, então a Bíblia fala assim nos versículos que se seguem: eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Essa palavra, ela se cumpriu em João Batista. Não que Elias, ele tenha reencarnado em João Batista. Os evangelhos de Mateus, de Lucas e de João explica que o mesmo espírito que havia em Elias era o mesmo espírito que havia em João Batista. Elias foi um profeta usado por Deus para que ele pudesse levantar a bandeira da palavra do Senhor. E foi um profeta que se levantou no tempo do rei Acabe contra a idolatria. E foi um profeta que também se levantou no tempo do rei Acabe contra uma estrutura familiar totalmente fora dos padrões da palavra de Deus. Porque Acabe se casou com Jezabel, e Jezabel era uma mulher de prostituição. Então a Bíblia fala que Elias, ele se levantou para corrigir o rei por causa da idolatria e por causa deste casamento fora do padrão da palavra de Deus. E ele dizia para que Acabe se arrependesse. Esse mesmo espírito estava em João Batista, porque João Batista, ele pregava justamente essa mensagem: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E veja que a mesma maneira que Elias se levantou contra Acabe, que havia se casado com Jezabel, também João Batista se levantou contra Herodes, que era
casado com Herodias, e a Bíblia fala que João Batista, ele falava a respeito de Herodes ter se casado com essa mulher, porque afinal de contas ela tinha sido esposa do irmão dele. Então veja que era um casamento fora dos padrões da palavra, e por causa disso João Batista foi perseguido, e por causa disso João Batista foi decapitado. Então a Bíblia fala que nos últimos dias, e nós estamos vivendo esses últimos dias, haverá então a presença desse Espírito que houve na vida do profeta Elias, que houve na vida do último profeta chamado João Batista. Esse mesmo Espírito se manifestaria nos últimos dias, e eu tenho certeza que esse Espírito haverá de se manifestar nesses nossos dias. E que Espírito é esse? É o Espírito que levará o coração dos pais se converter aos filhos, e o coração dos filhos se converter aos pais. Mais do que nunca, é tempo de nós vencermos todo tipo de idolatria. Mais do que nunca, é tempo de nós nos afastarmos de toda a prática de idolatria, porque o dia que vem não é o dia de Baal, o dia que vem não é um dia de um Deus de pau, um Deus de pedra, mas um dia que vem e não falhará, é o grande dia do Senhor, é o grande dia do Senhor Jesus Cristo, que virá sobre toda a terra, sobre toda a carne. Então, a Bíblia fala que esse é a verdadeira motivação que deve estar fervendo o nosso coração. É nisso que nós temos que focar. É nisso que nós temos que colocar os nossos esforços, os nossos pensamentos, de como é que nós vamos estar quando este dia chegar. Então a Bíblia fala que nós vamos experimentar, esse trabalho do Espírito Santo. O Espírito Santo fará com que as pessoas, elas deixem todo tipo de idolatria, todo tipo de feitiçaria, e elas vão se voltar ao Senhor. O mundo está vendo que Deus é importante para a humanidade, Deus é necessário para a humanidade, ainda que as pessoas não tenham se curvado, mas está escrito na palavra: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, e Ele é o Senhor, Senhor no céu e Senhor na terra. Então você não precisa ficar esperando tanto sofrimento para você se curvar. Você não precisa ficar esperando tanta luta para você poder aceitar. Entregue sua vida a Ele. Deixe o Senhor cuidar de todas as coisas. Então veja que este tempo é um tempo em que o Espírito Santo vai estar trabalhando nas famílias. E a igreja, mais do que nunca, deve focar a questão da família. É importante essa estrutura familiar. É importante que os pais se convertam aos seus filhos e tenham a devida importância deles no conteúdo da família. É importante que os seus filhos convertam os seus corações aos seus pais, dando toda a oportunidade de fazer com que essa estrutura familiar, que é uma instituição divina, seja reconhecida em toda a terra. Então veja que, se por um lado o inimigo ele tenta destruir toda essa estrutura, a Bíblia fala que, por outro lado, Deus está trabalhando através do Espírito Santo para que haja uma conversão. O marido vai se converter à esposa, a esposa vai se converter ao marido, os pais vão se converter aos filhos e os filhos vão se converter aos pais. É tempo de arrependimento. É tempo. Eu sei que nesses dias estão acontecendo muitos divórcios, muitas separações, muitos desentendimentos, e eu quero que você vigie, porque esse Espírito, ele não está batendo só na porta dos ímpios,
mas Ele está também batendo na porta daqueles que temem a Deus. Eu não sei como está o seu coração. Talvez você já esteja cansada de ficar em casa. Talvez você já esteja cansado de ficar em casa, e talvez o convívio, que não era um costume, passou a ser um martírio. Mas eu quero que você busque a Deus, a fim de que toda essa estrutura familiar não venha a ser dissolvida. Porque veja que a Bíblia fala que o Espírito de Deus vai ser enviado nesses últimos dias, porque haverá da parte do inimigo um grande investimento na destruição da história familiar, na destruição de toda estrutura de família. Então o Espírito de Deus vai nos ajudar, e o Espírito de Deus vai te fortalecer, de forma que haverá um quebrantamento. Se você buscar a Deus, então o Espírito de Deus se manifestará na sua casa, e haverá um quebrantamento entre a esposa e o marido, haverá um quebrantamento entre os pais e os filhos. Então esta é a obra do Senhor, para que nós possamos estar preparados, para que a gente possa viver este grande dia, o dia do Senhor, como um fogo sim, mas não um fogo destruidor, não um fogo que queima, mas um fogo purificador. Então fortaleça todas as coisas das quais a palavra de Deus tem nos ensinado. Ore pela sua família, ore pelos seus filhos, não somente por saúde, não somente para que eles não venham ser contaminados. Não fique focado nisto, não fique preocupado com isto. Não se preocupe somente com mais um dia de vida, ou com mais alguns anos de vida, mas se preocupe com a eternidade, se preocupe com a salvação, porque do que vale nós vivemos uma vida inteira e perdermos a vida eterna. Então ore pelos seus filhos, ore pela sua família. O marido ora pela esposa, a esposa ora pelo marido. Busque um espírito de quebrantamento, porque nós precisamos fortalecer sobre o contexto familiar, né, a sua estrutura, o amor, a fidelidade e a comunhão. São nesses três pilares que o diabo ele se levanta para a destruição, e é necessário que você então se levante contra o espírito do adversário, o espírito do inimigo, fortalecendo essa estrutura dentro da sua casa. Ore para que o Espírito Santo cada vez mais regue no seu coração um amor sincero pela sua esposa, um amor sincero pelo seu marido. Ore para que haja um quebrantamento, para que haja arrependimentos, para que haja confissões. Eu quero que você saiba que nós viveremos dias de muitos arrependimentos e de muita confissão. Haverá durante esses dias que precederão a volta do Senhor esse quebrantamento, porque os pecados que não são confessados não são perdoados. E nós não podemos entrar no céu como pecadores. Nós precisamos ser perdoados. Então é por isso que o Espírito de Deus levará tanto o marido como a esposa, tanto os pais como os filhos se converterem. Essa palavra se converter não é sobre só o aspecto da dedicação. Faça da sua esposa o seu Deus, faça do seu marido o seu Deus, faça dos seus filhos o seu Deus. Não, isso seria uma idolatria. Mas esta palavra está dizendo: olha, limpa o seu coração, acerta os pontos, confessa os teus pecados, limpa o seu matrimônio, purifica a sua casa, santifica a sua vida. Porque a palavra de Deus, ela fala que o matrimônio ele é digno quando ele está debaixo de santidade. O matrimônio ele é abençoado quando ele está debaixo da verdade. Então o Espírito de Deus nos inquietará.
O Espírito de Deus fará com que a gente confesse, com que a gente possa se voltar um para o outro. O marido vai se voltar para a esposa vai se voltar para o marido, os pais para os filhos e os filhos para os pais. E assim a igreja se preparará para este grande dia. Diga comigo: o dia do Senhor, que virá para as nossas vidas, não para a destruição das nossas almas, mas para a salvação delas. Meus irmãos, que nós possamos então colocar todo o nosso pensamento, focar as nossas atitudes e abrir os nossos corações para que Deus possa nos abençoar. Feche os teus olhos. Eu quero fazer uma oração pela sua vida. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, nós queremos te agradecer, porque muitos de nós, meu Deus, vivemos muitos anos da nossa vida, meu Deus, na escuridão, meu Pai. Nós vivemos, meu Deus, na falta do conhecimento da Tua Palavra, Senhor. Mas graças a Deus que o Senhor nos revelou a verdade, meu Deus. E nós sabemos que diante de todos os acontecimentos deste mundo, que pode variar, meu Deus, segundo as decisões dos homens, pode variar segundo as decisões das autoridades, mas tem um acontecimento, meu Deus, que não vai mudar. Tem um acontecimento que não vai sofrer nenhum tipo de variação, que será o grande dia do Senhor. E eu te peço para que nesta hora, onde houver, meu Deus, uma pessoa que vive impiamente, meu Deus, uma pessoa que vive na desobediência, onde houver agora, meu Pai, um coração arrependido, onde houver agora, meu Deus, um coração aberto para que a Tua Palavra, meu Deus, possa agora produzir fruto, meu Senhor, eu te peço para que o Senhor possa então estender as Tuas mãos e perdoar os pecados, perdoar, meu Deus, todas as falhas, perdoar, meu Deus, todos os procedimentos que esta pessoa, meu Pai, colocou em prática em toda a vida, por falta, meu Deus, do conhecimento, ou quem sabe até mesmo na desobediência, Senhor. Mas eu te peço para que seja a grande oportunidade, meu Deus, do arrependimento, a grande oportunidade da transformação, porque o Senhor não levantou o profeta Malaquias para que ele pudesse estabelecer juízo, não, o juízo pertence ao Senhor, mas o profeta Malaquias, meu Deus, foi levantado para que houvesse um despertamento, assim como essa palavra não é para sentenciar juízo, mas esta palavra é para que haja, meu Deus, despertamento, meu Pai, para que aquele, meu Deus, que está cansado de sofrer, aquele que está cansado de desobedecer, aquele que está cansado, meu Deus, de ver a sua alma aflita, angustiada, meu Deus, padecer, aquele que está, meu Deus, cansado de passar uma noite em claro, aquele que está cansado de ter um peso nos ombros e não saber o que é, meu Deus, eu te peço para que nesta hora, meu Senhor, todo joelho que se dobrar diante de Ti, seja pelo Senhor alcançado, meu Deus, e aquele que abrir o coração e que entregar a vida nas Tuas mãos, que o Teu Espírito Santo possa entrar e fazer morada. Te peço pela vida daqueles que têm sido perseverantes, meu Deus, por aqueles que têm, meu Pai, lutado para poder, meu Deus, andar em conformidade aos ensinamentos da Tua Palavra. Te peço para que o Senhor fortaleça e que nesta hora o Senhor possa, meu Deus, tomar a vida de todas estas pessoas, meu Pai, que têm invocado o Teu nome e que têm, meu Deus, pago um preço muitas vezes alto, sofrido muitas vezes, meu Deus, a perseguição e a humilhação por causa do Evangelho, por causa da Tua Palavra. Quem sabe muitas pessoas, meu Deus, viveram todos os seus dias minimizados por causa do Evangelho, mas haverá este grande dia que será maximizado, Senhor, o
O dia do Senhor fará com que aquele que te serve, que te teme, venha a ser, meu Deus, glorificado, venha a ser transformado, deixando esse corpo corruptível e se restabelecendo de um corpo incorruptível de glória, Senhor. Meu Deus, eu te peço agora, para que cada um destes lares receba, meu Deus, agora esse espírito, meu Deus, de arrependimento, esse espírito, meu Deus, de transformação, que haja uma conversão, meu Deus, nesta hora, que o coração dos maridos, meu Deus, se voltem agora com sinceridade, com fidelidade e com amor para com as suas esposas, meu Pai. Que o coração das esposas se volte agora, meu Deus, para os seus maridos, e que ambos possam viver, meu Deus, um lar, meu Senhor, de amor sincero e de santidade, Senhor. Eu te peço para que os pais, meu Deus, possam se voltar nesta hora os corações aos seus filhos e os filhos aos seus pais. Que haja perdão, que haja arrependimento, que haja, meu Deus, restauração, meu Deus. Onde havia um lar destruído, que seja agora, meu Pai, transformado pelo poder do Teu Espírito Santo, meu Pai. Onde havia um casamento abalado, onde havia um relacionamento, meu Deus, enfermado, meu Pai, que haja cura nesta hora, que a luz do Senhor venha resplandecer no meio de todas estas trevas, Senhor, e que a Tua igreja, meu Pai, possa estar então preparada para este grande dia e motivada, e colocar, meu Deus, todos os seus objetivos e foco neste dia do Senhor. Que esta seja a nossa expectativa. Eu não sei se amanhã a quarentena vai acabar, eu não sei amanhã o que eu vou comer, eu não sei amanhã o que eu vou vestir, mas eu sei que no amanhã me espera o grande dia do Senhor. Então, meu Deus, em nome de Jesus, fortaleça o Teu povo, Senhor, guarda a Tua igreja e foca os Teus filhos, meu Deus, nesta palavra, pois assim, ó Deus, nós oramos e abençoamos cada um em um nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, e que Deus faça você gastar os seus dias, o seu tempo nas coisas que são certas e precisas. Levante suas mãos para o céu. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus e as doces e meigas consolações do Santo Espírito seja agora e para todos sempre com toda a Tua igreja, e aquele que crê e recebe, diga comigo: amém. Deus te abençoe, uma ótima semana, em nome de Jesus.